paz do Senhor, irmãos, prontos para mais um culto de adoração ao nosso Deus? Então vamos falar com Ele. Paizinho, aqui estamos, Pai, mais uma vez na Tua presença e somos muito gratos, ó Deus, por tudo que tens feito a cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque somos perdoados, somos amados, somos cuidados por Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande amor que nos alcança todos os dias, Pai. Todos os dias temos o privilégio de desfrutar da Tua fidelidade, Senhor. Ó Pai, é para Ti, Senhor, que estamos fazendo este culto e esperamos, Senhor, que o Teu coração se alegre com todos esses louvores que serão entoados nesta noite. Fala também conosco através da Tua palavra e que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Amém, irmãos. Gostaria de ler com a igreja o Salmo de número 147. É um dos últimos salmos e, por curiosidade, os 4 últimos salmos começam e terminam com a palavra aleluia. Ou na versão tradicional, louvai ao Senhor. Começa e termina dizendo louvai ao Senhor. Aleluia é uma exclamação,
um imperativo de louvem ao Senhor, vamos prestar louvor ao único Deus, ao único que é digno e merecedor de todo louvor. Então começa assim: aleluia, é bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. E por quê? Tem algum motivo específico? Nós sabemos que Deus é muito bom, mas nesse salmo ele vai dar um filtro, uma razão especial para louvar. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, a cidade do povo de Deus. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Numa primeira leitura, alguém que não conhece bem a história pode pensar: como assim? O povo de Deus, o povo separado e foi levado prisioneiro? Como assim? Deus falhou no poder dele e aí acabaram prendendo a eles? Mas não, a gente vê, conforme a gente lê a Bíblia, o grande amor de Deus sempre é o resultado do amor. Até mesmo um período de sofrimento que foi o que aconteceu com o povo, porque eles abandonaram a Deus. E Deus poderia ter também abandonado a eles. Tantas nações abandonaram a Deus, não creem em Deus, foi assim desde a antiguidade, assim até hoje, mas o pai, ele repreende o filho a quem ama. E por amor, por um bem maior, Deus permitiu que, se afastando do povo, o povo reconhecesse a dependência de Deus e eles voltaram e eles se arrependeram e Deus está novamente reconstruindo Jerusalém. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Então eles foram maltratados, eles foram humilhados, eles foram feridos, mas para eles a cura, e cura perfeita, porque o próprio Deus cuida deles. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome. Quando a gente tem a oportunidade de ir num lugar onde consegue ver estrela, porque na metrópole é muito difícil, mas quando consegue ver, eu fico admirado com tamanha beleza e vejo a quantidade delas e... se tiver uma mais, uma menos, para mim não faz falta nenhuma. Eu só consigo reconhecer o Cruzeiro do Sul e as Três Marias. Mas tantas estrelas, são tantas estrelas. Para mim é um pontinho assim, às vezes até insignificante. Mas Deus conhece a cada uma, nada é insignificante. Diante de Deus, Ele conhece o valor real, o tamanho de cada estrela. E Ele recebe os louvores das estrelas. Então, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Para a gente, às vezes, pode não fazer diferença, pois Ele conhece a cada um. E assim é conosco. Ele conhece a cada um de nós. Não somos mais um no meio da multidão. Ele conhece a cada um. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. O Senhor, que tem o louvor de todas as estrelas, Ele se preocupa com o abatido, Ele se preocupa com o prisioneiro, Ele se preocupa com aquele que sente que está esquecido, mas Ele vai e se preocupa e levanta os humildes. Por isso, cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. E aí começa a falar sobre um controle tão perfeito de Deus sobre a ordem do universo. Ele cobre de nuvens os céus, manda cair chuva na terra e faz crescer gramas nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e lhe alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. Então, um controle perfeito, nada fica esquecido diante de Deus. E aí, falando em reconstrução, na nossa cabeça, muitas vezes a gente vai pensar em muralhas, em portões, em seguranças, em exército, e tudo isso faz parte, mas a Bíblia vai dizer, o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos. Isso intimida a gente, isso nos dá uma sensação de proteção, mas não é isso que Ele se preocupa. O que Ele quer, sim, é as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. A maior arma de proteção, de cuidado, não é o braço forte do Senhor, mas o próprio amor dele, que protege essa cidade, que cuida do seu povo. Por isso, louvem o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer.
Ele faz cair a neve tão grossa como a lã e espalha a geada como pó. Ele envia chuvas de pedra, gelo em pedaços, ninguém suporta o frio que ele manda. Numa palavra, parece que acontece toda uma destruição, mas então ele dá uma ordem e o gelo se derrete, manda o vento soprar, as águas correm. Esse é o nosso Deus poderoso. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Mas nós conhecemos as suas leis. Nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Nós não vivemos uma vida assim, sem saber de onde viemos, para onde vamos. Nós conhecemos e conhecemos o caminho que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, louvemos ao Senhor. Aleluia. E vamos louvar com a música que diz: Tu és soberano, apesar dessa glória que tens, um Deus tão grandioso, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Muitas vezes o povo pecou porque desobedeceu a Deus, porque se afastou de Deus, porque foi buscar na fonte errada, buscou na própria força, buscou em outros deuses, mas nós reconhecemos a nossa dependência e reconhecemos a grandeza do Senhor, reconhecemos que tudo vem de suas mãos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Teu amor jamais me deixará e sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Mesmo para aqueles que se encontravam ali presos, cativos e achando que Deus havia os abandonado. Não, isso não era possível. Eles estavam apenas longe de Deus, mas Deus estava o tempo todo de braços abertos, pronto a receber aquele que vinha com o coração arrependido, buscando novamente a Deus. E Deus continua novamente de braços abertos. E cabe a nós respondermos ao chamado: Jesus, eis-nos aqui. Amém. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Amém. E assim nós encerramos esse momento de louvor e passamos agora para a mensagem. Um grande beijo para todos vocês. Deus abençoe, irmãos. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos.
Gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia em 1ª Carta a João, capítulo 2, versículo 15 e 17, para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos falar sobre criados para louvor e glória de Deus. Mas oremos antes. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por todo o teu cuidado, teu amor para conosco. Te louvamos, ó Pai, pelos teus feitos nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque tu tens nos guardado, nos livrado, Senhor, de tantos males, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor tem sido muito bondoso, generoso para conosco. Toma, Senhor, as nossas vidas das tuas mãos, fala conosco pela tua palavra e que o teu Espírito Santo venha produzir em nós frutos, Senhor, que alegrem o teu coração, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós vivemos momentos em que o homem, ele tem prazer em se opor à verdade, ele tem prazer em rejeitar a verdade que está sendo apresentada. E a Bíblia, ela fala que o mundo jaz no maligno, que ele está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, fala sobre isso. E essas são características que o mundo está vivendo, e o mundo, ele está sendo dirigido pelo diabo. E por isso que essas características são tão reais hoje em dia, nos momentos em que nós estamos vivendo, porque são provenientes dele. E ele está dominando o mundo. O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. E Deus, quando ele criou o homem com um ser moral, um ser espiritual perfeito, com o privilégio de ter comunhão com ele e exercer a responsabilidade e domínio. Porém, Adão e Eva, ao decidirem, ao estarem no jardim do Éden, aliás, eles duvidaram do amor de Deus, Eles foram instigados pelo diabo e eles duvidaram do amor que Deus tinha por ele. Eles desejaram ser iguais a Deus e eles tinham o livre-arbítrio. Eles podiam fazer a escolha e eles fizeram. O pecado que estava rondando o coração deles, que tomou lugar, e ambos caíram da posição primitiva de santidade e vida espiritual para o reino do pecado e da morte. E a partir desse momento, o homem que passou a nascer caído, com a tendência de ser dominado pelo corpo, de ser dominado pelas suas emoções, ele passou a existir uma separação entre Deus e o homem. Passou a existir a morte física e a morte espiritual. O diabo, ele tentou fazer com que a criação de Deus saísse fora dos planos de Deus. E ele achava que ele seria vitorioso. E ele se considerou vitorioso diante da situação de Adão e Eva. Mas ele não tinha conhecimento de que Deus já tinha um plano de salvação para o homem. Ele não tinha conhecimento do poder de Deus, daquilo que Deus havia planejado. O diabo não tinha esse poder, como ele não tem poder ainda hoje de saber os planos de Deus para as nossas vidas. E desde o princípio do mundo, Deus já havia planejado, Deus já tinha providenciado um meio do homem voltar para Deus, de ter comunhão com ele, de viver para seu louvor, de viver para a sua glória. E esse meio ficou registrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que de uma mulher viria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Passaram-se os anos, quase 4.000 anos depois, a promessa de Deus se cumpriu. Jesus, 2.000 anos depois, se cumpriu a promessa de Deus. Jesus nasceu de uma virgem.
Aos 30 anos de idade, a Bíblia fala que Jesus, ele deu início ao seu ministério. E Satanás, mais uma vez, ele viu que o plano de Deus estava sendo executado. Que novamente, então, ele se levantou para se opor aos planos de Deus. Ele encorajou, ele despertou um povo para acusar Jesus, do mesmo modo que ele encorajou Adão e Eva a pecarem. Novamente ele estava se levantando homens para tentar destruir Jesus. Jesus, ele foi crucificado. Mais uma vez o diabo pensou ter triunfado, mas Deus, o soberano, o Deus que faz planos perfeitos para a humanidade, ele já havia planejado a morte do seu filho, bem como a sua ressurreição. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. A vitória de Cristo frustrou os planos do diabo. A vitória de Cristo frustrou os intentos do diabo. Porém, nós sabemos que o diabo, ele não desiste facilmente. O que mais ele deseja é impedir o homem de adorar a Deus. E ele está empenhado a não deixar o homem ter um bom relacionamento com Deus. Ele quer que os homens andem rastejando em seus pecados. Ele deseja que os homens sejam destruídos pelos seus próprios pecados. Mas o plano de Deus é mais elevado. O plano de Deus para os filhos dele, para a sua criação, é um plano perfeito. Ele deseja que sejamos pessoas que vivam para ele, pessoas que independente das situações, que independente das circunstâncias, né, que o desejo da carne, independente do desejo da carne, independente dos desejos dos olhos, independente da soberba da vida, que nós sabemos que nada disso procede de Deus, isso daí procede do mundo, isso daí procede daquele que está governando o mundo neste momento. Isso não pode ter razão, não pode ter vazão na nossa vida, isso não pode nos dominar, porque o plano de Deus, ele está acima de tudo isso, ele é muito mais elevado do que tudo isso que o diabo tem proposto para nós. E há 4 pontos muito importantes que eu gostaria de que você prestasse atenção e que eles possam fazer parte das nossas vidas, porque esses pontos nos levarão a viver para louvor e glória de Deus. Nós vemos que o diabo, ele ainda está lutando, ainda hoje ele luta para destruir os filhos de Deus, ele está lutando para destruir a tua fé, ele está lutando para te levar para longe de Deus, mas Deus, ele tem um plano mais elevado para você. Então, 4 pontos importantes que eu quero passar para você nessa noite. Primeiro, amar a Deus acima de qualquer coisa. Não servir a Deus por causa dos bens que nós já recebemos ou por aquilo que nós desejamos receber. Essa não é a melhor maneira de servir a Deus. Não é servir a Deus por causa da nossa família, por causa dos nossos pertences, com medo de perdê-los. Não, isso não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação para amar a Deus não estão baseada nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo, elas passam. As coisas desse mundo são terrenas, nada disso nós vamos levar conosco. A nossa motivação para Deus é que nós precisamos lembrar que Deus nos ama independente do que nós fazemos, independente se nós falhamos, mas Deus nos ama como somos. Essa deve ser a nossa motivação, saber que o amor de Deus por mim, que o amor de Deus por você, o amor de Deus por nós está acima de tudo isso que o mundo quer nos oferecer. E Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. E para se ter comunhão com Ele, eu preciso colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, independente da situação que estiver vivenciando. Eu não sei qual situação você está vivendo nesse momento, mas coloque a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus acima de qualquer coisa, porque o amor de Deus, ele preenche o nosso coração. O amor de Deus, ele preenche a nossa vida. O amor de Deus, ele traz a alegria, ele traz a paz, ele traz tudo aquilo que nós necessitamos. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe as circunstâncias, não deixe com que as coisas deste mundo sejam mais importantes para você.
mas busque ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. E o Senhor sabe muito bem, meu querido, o Senhor sabe muito bem, minha querida, aquilo que nós necessitamos. Ame a Deus acima de qualquer coisa. O segundo ponto é confiar completamente nele. Muitas vezes nós passamos por dias tão difíceis, dias tão negros, situações que nós achamos que não vamos sair e nós achamos que Deus até nos esqueceu. Mas a realidade é que Deus não nos esquece. Que Deus nos ama e que Ele está conosco a todo momento, que nós devemos confiar em Deus, esperar nas suas promessas, aguardar o cumprimento, sem desanimar, confiar completamente em Deus, crendo que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo e que Ele nunca nos desamparará e poderá mudar o nosso quadro, a nossa vida a qualquer momento. Deus tem esse poder. E se Ele não mudar? Ainda assim, vamos confiar no Senhor. Ainda assim, vamos crer que Ele fará o melhor por nós. Que independe das circunstâncias, independe das situações, o Senhor tem o melhor para nós. E o melhor que Ele tem para nós está acontecendo e vai acontecer. Porque os planos de Deus não são frustrados para as nossas vidas. Os planos de Deus são verdadeiros para as nossas vidas. Precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós. Aquilo que nós vemos, muitas vezes parece ser o melhor. E quando não acontece, nós ficamos frustrados. Porque nós estamos vendo. Mas Deus, Ele tem algo que vai além da nossa visão. Deus tem algo para nós que vai além da nossa compreensão. E é muito melhor do que aquilo que nós podemos até palpar. Porque os planos de Deus são excelentes para as nossas vidas, meu querido. Então, vamos confiar completamente em Deus, mesmo quando as situações não são de acordo com aquilo que nós queríamos ou gostaríamos que fosse. O terceiro ponto é obedecer incondicionalmente. Deus, Ele não deve explicação nenhuma para nós. Ele faz o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não tem que dar explicação para mim, olha, eu não estou fazendo isso na sua vida, por isso e por aquilo. Deus não tem que dar explicações para as nossas vidas. Deus não precisa dizer o motivo do porquê Ele não vai fazer ou do porquê Ele vai fazer. Deus não precisa. E nós precisamos aprender a obedecer incondicionalmente. Deus quer a nossa obediência e não que compreendamos os seus feitos. Ele faz o que Ele quer e nós somente temos que obedecer aquilo que Ele quer. E muitas vezes nós achamos que podemos chegar a Deus e dizer a Ele, olha, Senhor, faça tal coisa, mas olha, não mexa onde. É só até aqui, Senhor, não vá além. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Algumas vezes nós consideramos até alguns atos que Deus realiza absurdos. Nós não entendemos como um Deus de amor age ou permite tal situação. Mas precisamos entender uma coisa, que nós não precisamos compreender ou entender a Deus. O que nós precisamos é obedecer incondicionalmente, porque Deus é Deus. Ou Ele é Senhor da nossa vida, ou não. Não existe um meio termo. Obediência, ela não depende das circunstâncias, se são favoráveis ou não. Todo o tempo, Deus espera de nós uma obediência incondicional. Obedecemos porque o amamos, não porque o compreendemos. Essa é a obediência que Deus espera de nós. Obedecemos porque a sua palavra diz que é assim, e não porque o mundo dita outra palavra. Obedecemos porque nós o amamos, porque nós cremos que a sua palavra é verdadeira, ela é real. E Deus fará essa palavra se cumprir nas nossas vidas. O quarto ponto é um coração agradecido. Acho que esse ponto é um ponto também muito difícil nas nossas vidas. Por quê?
É muito fácil agradecer, é muito fácil louvar ao Senhor quando tudo vai bem, quando todas as situações são favoráveis. Mas quando as situações não são favoráveis, nós precisamos aprender a louvar a Deus também. Louvar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele tem feito em nossa vida. Oferecer louvores e ações de graça em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Muitas vezes nós não conseguimos louvá-lo, a não ser quando tudo está bem. E eu me lembro perfeitamente de uma situação que nós vivemos em Rondônia ainda. Uma certa vez nós ganhamos uma bicicleta e a bicicleta foi roubada. Na época tinha um seguro de bicicleta, o seguro deu uma segunda bicicleta. E aquela bicicleta pela segunda vez foi roubada. E nós ficamos sem o nosso meio de transporte. Então uma irmã da igreja, muito generosa, perguntou se nós aceitaríamos a bicicleta da filha dela para podermos fazer o trabalho que nós tínhamos a fazer, as visitas que eram longe. E nós aceitamos aquela bicicleta. E um dia nós estávamos em casa, nós fomos para o batismo. Era o domingo de batismo e nós deixamos aquela bicicleta amarrada no cadeado na parte de trás de nossa casa. Inclusive tínhamos uma cachorra também, a cachorra também ficou ali naquele quintal também. E quando nós chegamos do batismo, por volta de umas 2 horas da tarde, que ao abrirmos ali, nós vimos que a bicicleta não estava lá, que alguém havia entrado e havia levado aquela bicicleta. E eu confesso aos irmãos que na hora eu fiquei muito triste, porque eu falei, Senhor, a gente não tinha condições de comprar uma bicicleta e agora vamos ter que, agora vamos ter que comprar para pagar para a pessoa. Mas ao mesmo tempo o Senhor me levou a começar a orar por aquele ladrão. E eu comecei a orar, eu orei, Senhor, que Tu abençoes essa vida, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, que ele venha te conhecer como seu Senhor e Salvador, para não praticar tais atos mais. E eu orei pela vida desse homem, dessa pessoa que havia roubado a bicicleta. E passou-se mais ou menos 1 hora e pouco, o outro pastor mandou um aviso para nós que havíamos recebido um telefonema. A irmã queria falar conosco, que era a dona da bicicleta. E nós não havíamos ainda falado para ela que havia sido roubada a bicicleta, porque a gente estava esperando o culto à noite acontecer, e então nós iríamos chamá-la para conversar e dizer que a gente iria pagar. E nosso Carlos foi receber, e ela perguntou, foi atender o telefone, e ela perguntou ao Carlos, pastor, a minha bicicleta está com o senhor? O Carlos falou, olha, irmã, eu tenho que dizer para a irmã que a bicicleta não está mais aqui. Nós chegamos do batismo e a bicicleta tinha sido roubada. Falou, pastor, tem uma bicicleta jogada aqui no terreno baldio ao lado de minha casa. E essa irmã, ela havia mudado, essa irmã que havia emprestado a bicicleta para nós, ela havia mudado. E, na verdade, a gente ainda nem sabia o endereço dela, porque ela tinha mudado naqueles dias e a gente não sabia o endereço certo dela. Ela foi, olha, pastor, tem um terreno baldio aqui e a minha bicicleta, tem uma bicicleta igualzinha da minha filha, foi jogada aqui do lado, está no terreno baldio. A pessoa que estava com ela abandonou e levou a bicicleta do vizinho da casa ao lado. E aí o Carlos falou, então, irmã, se você diz que essa bicicleta é a sua, então é a sua. E realmente aquela bicicleta era dela. E eu fui entender uma lição ali muito importante que Deus me deu. Que muitas vezes nós não conseguimos enxergar no mundo espiritual o poder que o louvor tem. Nós não conseguimos enxergar o poder de quebrar cadeias que o louvor tem. E eu sei que Deus não me deu uma lição muito grande através da circunstância, que nas situações difíceis nós podemos louvar ao Senhor. Nas situações difíceis nós devemos bendizer o nome do Senhor, louvar a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, e não ficar maldizendo pelas situações, mas nós podemos agradecer, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós, oferecer louvores, ações de graças em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E nós vimos nessa situação como Deus agiu. Eu vi nessa situação o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós. Eu vi nessa situação as mãos de Deus agindo e
como eu posso, e eu fui criada para louvar e adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Muitos não conseguem louvá-lo nesses momentos, mas não sabem o que estão perdendo por não louvá-lo nas situações difíceis. Muitos não sabem as cadeias que estão sendo rompidas quando nós louvamos ao Senhor nas circunstâncias difíceis. Um coração agradecido é o que Deus deseja de nós, meus queridos. Sei que é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil murmurarmos, mas um coração agradecido, ele alegra o coração de Deus, e Deus, ele vem trabalhar a nosso favor. Nosso princípio de vida deve ser agradecer a Deus. Hoje, as táticas que Satanás usa são as mesmas que ele usou para com Adão e Eva, são as mesmas que ele usou para com Jesus, são as mesmas que ele usa para comigo, ele usa para com você. Ele continua sendo nosso adversário, procurando meio para nos fazer cair, para nos fazer desistir. Mas venha o que vier, Deus, ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Ele não perdeu e nunca perderá o controle de nenhum movimento qualquer que nós façamos. O Senhor está no controle de tudo, porque Ele é Deus. E é seu prazer que nós o louvemos, é seu prazer que nós o adoremos. Nós fomos criados para louvor, para a glória de Deus. Então vamos aprender, meus amados, a colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Vamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Vamos confiar completamente nele. Vamos obedecer incondicionalmente e vamos ter um coração grato ao Senhor. E é isso que eu quero deixar para vocês, dizer que o Senhor é Deus, que Ele nos criou para seu louvor e sua glória. E nós temos apenas essa função de dar a Ele o louvor e a glória que lhe pertence, que é seu pelos séculos dos séculos e será eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que o Senhor faça frutificar na sua vida um coração grato. Que o Senhor faça frutificar na sua vida uma confiança muito maior do que o que você já teve até hoje. Que o Senhor possa te dar um coração muito mais obediente e um amor que você não vai conseguir medir por Ele. Que o Senhor nos abençoe. Querido Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque verdadeiramente nós não entendemos, Senhor, muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas. E sabemos que Satanás, ele tem trabalhado, ele tem lutado contra nós, Senhor, para nos fazer cair na fé, para nos fazer desistir da fé. E, Senhor, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas hoje estão fracas na fé, têm, Senhor, deixado se levar pelas circunstâncias. Mas eu te peço, Senhor, eu rogo por elas, que nessa noite, Senhor, Teu Espírito Santo venha, Senhor, trabalhar nos seus corações, venha, Senhor, motivá-las, ó Pai, a buscar mais a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer, Senhor, dar-lhes um coração grato, um coração agradecido, Senhor, e que elas vejam, Senhor, não com os olhos físicos e com os olhos espirituais, cadeias sendo quebradas em nome de Jesus para Teu louvor e glória, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. E obrigada, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado pelas vitórias que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Muito obrigada, Pai. Entrego nas Tuas mãos a Tua igreja e confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador, e o Senhor é o Senhor que tem cuidado de nós. Obrigada, Pai. Nós não merecemos por tanto amor, por tanto cuidado. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Um grande beijo a cada um. Que Deus abençoe. Amém.